Fala, pessoal da minha Pauliceia! Mais uma vez nós estamos aqui para fazer o episódio 24 do nosso Conexão Pauliceia Podcast. E hoje, como vocês podem ver aí, já não dá nem para fazer suspense mais com essa garrafinha que tá aparecendo aqui, né? Mas vamos lá, para quem não conhece ainda, né? Estamos aqui com uma galera, com uma dupla, são irmãos, são gêmeos, um casal de gêmeos, né? E são raiz aqui na Pauliceia, né? Pessoal que a grande maioria da nossa Pauliceia conhece. E eu já faz um tempo que eu queria trazê-los aqui pra gente fazer essa resenha. Vai ser muito legal, tenho certeza. Mas antes eu quero mostrar para vocês aí o nosso patrocinador, o Açaí da Barra. Deixa eu pegar aqui, ó. Que está conosco aí mais uma vez, patrocinando esse programa. Mandou aí pra gente... O Ale vai ficar bravo comigo, eu tirei do lugar, tá vendo? Meu Deus do céu. Agora sim, tá certinho. A gente mandou pra gente aí, mandou uns produtos especiais aí pro frio, né? Afinal, lá no Açaí da Barra não serve só açaí, tem uma grande linha lá de sorvetes, tudo self-service, tudo maravilhoso, ambiente instagramável. Quem não conhece, vai conhecer, fica lá na MMDC, em frente ao antigo Santander, e mandou pra gente o caldo pro frio, gente. Eles fazem lá, o caldo é delicioso. Eu vou até experimentar aqui, ó. Tá um pouquinho, não tá tão quente, mas tá delicioso. E mandou pra gente aqui também uns lanches que daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Eu vou interromper a nossa resenha pra mostrar pra vocês aí. E quero agradecer a Peru Estúdio, esse estúdio maravilhoso que cedeu esse espaço para a gente realizar esse projeto que é o Conexão Pauliceia. Agradecer a agência Pô, que está com a gente, né, ajudando no desenvolvimento desse trabalho. E a galera do Pauliceia News, né, portal da Pauliceia aqui, portal Pauliceia, @portal Pauliceia SBC, Pauliceia News, que ajuda a gente na divulgação de todo o nosso conteúdo. Dito isso, vamos sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês meu amigo Pepeu Man e a sua irmã, a Bia. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho que ele não chama Pepeu e nem ela chama Beatriz, mas a gente fala disso daí um pouquinho mais pra frente. Se apresentem aí, fala você primeiro, Pepeu, depois você fala um pouquinho, Bia. Bom, eu sou o Pepeu Man, eu tô já há 42 anos na Pauliceia, vim do Bexiga. Sou empresário do bairro, tenho uma academia, sou pai de 2 moleques. Gosto de pilotar, toco piano e outras coisas mais. Aí, tá vendo? Ele já falou toco piano. Sempre tem uma novidade, né? Pra contar, né, pra gente. Fala um pouquinho sobre você, Bia. Eu sou a Bia, a Fabiola. Fabiola, né? Fabiola, irmã gêmea do Pepeu, do Fabiano. Também descobri há pouco tempo que eram gêmeos, né? Verdade. A gente tá aqui há 42 anos, né? Viemos pra cá em 83. Viemos pra cá, a gente há 8 anos. Nós temos no Bexiga lá. No Bexiga? Sim. Legal, hein? Saí daqui em 97, fui pro Ipiranga, fui trabalhar, casar, tudo pro Ipiranga, bati a cabeça, quebrei, tudo aconteceu na minha vida. Voltei no fundo do poço aqui. Agora tô trabalhando com marmitas congeladas e estamos aí, né? Lutando. Mas tá agora na Pauliceia. Agora tô na Pauliceia, voltei para minhas raízes. Ah, legal. A gente comenta aqui, às vezes, todo mundo que a gente conversa aqui, a gente sempre fala, a Pauliceia tem um negócio meio místico, assim, Sim, né, cara? As pessoas saem e acabam voltando, né? Exatamente, eu já vi muitos amigos meus que compraram apartamento longe, porque era mais barato no começo de vida, né? Sim. Aí, a primeira oportunidade que tiveram, voltaram e compraram aqui. Voltaram pra cá. Eu tô nesse processo aí também, vamos ver. Joga pra outro episódio, vocês não vão falar assim. Mas eu saí daqui, né, quando meu filho nasceu, por volta de 2017. Aí fiquei morando em Santo André 4 anos. E aí, assim, até a minha esposa falava assim, você voltou pra onde você gostava, né, que você gosta de morar. Eu falei assim, cara, na verdade, não era porque eu queria voltar pra lá, porque eu gostava, mas parece que as coisas fluem, né, pra você voltar pra cá, né? Então tem gente que chama isso de zona de conforto, né? Pode ser, né? Às vezes são as memórias afetivas, sim, né? Memória afetiva temos bastante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí também no bairro aí. A gente tem bastante memória afetiva, né? Sim.
Bom, vamos lá. Eu queria que vocês falaram, acabaram de contar, né, que vocês vieram do Bexiga. Isso daí também é uma coisa que eu, por exemplo, não sabia. Então conta um pouquinho a história da família, né? Fala um pouquinho dos pais, né? O porquê que vocês moravam lá no Bexiga, né? Como que foi a história e por que vieram aí para Paulicéia. Eu não vou ficar orientando quem fala, não. Vocês decidem eu sou aí. faladeira. Vou falar um pouquinho, depois que ela vai pegar a palavra e não vai largar. Bom, nós nascemos no Bexiga, São Paulo, né? Tinha uma infância muito boa lá. Aí minha irmã tinha problemas de saúde. Ela tem bronquite, né? Asmática, e a poluição fazia muito mal. Aí o médico sugeriu pro meu pai se mudar para São Bernardo, que era um pouco melhor, né? Caramba, Não tanto quanto hoje, mas na época era. imagino, na década de 80 devia ser bem Aí foi melhor. esse um dos motivos que viemos pra cá. Até que meu pai tinha escritório em São Paulo, tudo São Paulo. Vocês são os filhos mais velhos do seu pai. Sim. Aí esse é o principal motivo de a gente ter vindo para São Bernardo do Campo, justamente pro bairro Paulo Serra. Mas o seu pai ele trabalhava na região? Sim. Qual que era o Não, ramo de nada, atividade nada. dele? São Paulo, eu tinha um escritório em São Paulo, Nossa vida era em São Paulo. tudo São Paulo, não tinha nada a ver com Era São Bernardo. Brigadeiro dos Antônio com a Humaitá, imagina. E vieram pra cá com ele trabalhando lá ainda. Lá, isso. E por lá ficou por muitos anos. Não tinha nada na época aqui na Paulicéia. 80 aí? 3. 83. Tinha uma lojinha aqui na MMDC. Tinha a padaria Marisa. Não tinha muita coisa. Minha mãe ficava deprimida aqui na Paulicéia. Imagina, você pisava na esquina da Brigadeiro, Luiz Antônio, Antônio, tinha tudo. tudo. Tinha até cinema. Sim. Tudo. Que não tinha nada. Paulicéia, como o pessoal costuma falar, era tudo mato, né? Paralelepípedo. Paralelepípedo. A gente tinha na época aquelas bicicletas Calaycross, sabe? Então tinha muito terreno baldinho, a gente subia pra fazer rampa. Sim, eu lembro disso, existia bastante. Né? Ali a região todinha ali de todos os prédios ali, Max Vita, Flex ali, era tudo Não um terreno ali. existia Né? Ali naqueles modos ali, ó, tinha uns japoneses que jogavam um jogo deles lá, meio taco com uns grampos. Aí eles saíam de lá, nós entrávamos de bicicleta e ficavam pulando nos barros lá. Era a nossa vida. Olha que vida boa que nós tínhamos. Isso Muito aí melhor do que Por hoje. isso que eu falei, né? São moradores raiz da Paulicéia, Sim. né? Pegaram essa fase. Eu peguei uma parte dessa fase. Não sou muito mais novo, mas um pouco mais novo que vocês, mas eu cheguei a pegar uma parte boa ali também, né? Esse terreno aí mesmo, né? Da MMDC ali, pô, ele foi começar a construir alguma coisa ali, eu acho que foi pra 2006, 2007 ali, não tinha nada ali ainda, né? Quantos anos tem Max Derrubaram. Eu lembro que eu comprei o prédio onde eu tenho na academia, eu acho que em 2002. Quando eu comprei. Caramba, faz tempo, hein? Quando eu Faz comprei em 2002 o prédio da academia, eu acho que, se não foi na sequência, foi logo que virou o ano, derrubaram os tapumes da MMDC e começaram a fazer os Max Vita 1 e 2. Começaram a construção. São 2003, prédios mais ou novos, menos. né? São prédios novos ali, Não né? mais, né? Não 22 anos já é considerado velho, né? É que a gente tá ficando velho, a gente É. não quer admitir. Né? Admitir. Bom, a Feliana, na época, era É Priscila. ela era simples, né? Sim, Aí isso quando eu o cara lembro descobriu bem. que ia abrir um condomínio com mais de 500 apartamentos, ele fechou a padaria, derrubou tudo, fez tudo novo, fez um padrão enorme que É, até antiga hoje Priscila. é sucesso. Era a padaria Priscila, Priscila, o nome? é. Eu, Tanto eu lembro da padaria, lembro que comprava muitas coisas ali também, mas eu não lembro o nome, né? Mas era uma Inclusive, padaria. o pontapé inicial do meu pai foi em cima da padaria. Sim, a Psyu A Vídeo, locadora. primeira. Então, eu lembro disso daí. Até a gente vai comentar sobre isso. Mas assim, só pra gente não perder a origem, né? E aí, o seu pai continuou trabalhando lá por quanto tempo? Até ele, porque ele faz parte aí também da nossa resenha, né? Queria saber um pouquinho sobre a história dele também, porque ele foi um dos comerciantes aí mais Eu acho que carismáticos eu aqui acho da que minha irmã Paulicéia, tem né? mais ideia sobre a data, porque é na época do Lobão, lembra? Sim. Que a Psyu nasceu de uma Kombi, né? O cara tinha uma locadora de vídeo dentro de uma Kombi na 30 de março, lá no bairro da Flórida. Aí o Lobão, que era um amigo dela de infância, aí meio que chamou ele, Eu papai ainda no comércio, até aí ele tinha os dois ainda.
Então, meu pai tinha a empresa que era de publicidade, que chamava Val, ainda em São Paulo. E tinha um amigo meu que queria ser empresário na época e chamou meu pai. Eu não lembrava desse detalhe sobre a Kombi. Eu lembrava que era uma sobreloja. E... Sobreloja foi depois, né? Sobreloja foi depois? Eu não lembrava. Eu falei assim, vamos ser sócios, falou pro meu pai. E meu pai, como eu já trabalhava na Nobre Vídeo, que foi meu primeiro emprego lá com o Sérgio da Raros. Pô, legal. Você falou isso daí no episódio... Um dos anteriores aí que a gente fez, a gente conversou com o pessoal da loja Batom. Sim. E eles citaram isso daí. A Carla falou pra mim. Eu que arrumei emprego pra ela na época. Foi bem, você quer trabalhar? Quero. Sim, Aí eu fui lá, 13 anos, aí levei minha irmã lá. Com 13 anos? 13 anos. Exploração infantil isso daí. 13 anos. É porque mulher quer ter as coisinhas dela, né? Sim. Meu pai era super seguro. Imagina. Meu pai era super tipo seguro. Patinhas. Eu falei, você quer trabalhar, Bia? Vamos trabalhar, ganhar seu dinheiro. Aí, Isso, foi ele que arrumou o emprego pra mim. Que acho que ele ia direto na locadora Eu e comentei descobriu. com o Sérgio que, assim, quando meu pai foi... É outra época, né? Meu pai foi o primeiro videocassete. Eu já tinha acho que uns 8, 9 anos aí. Eu nasci em 80, né? Fica até fácil fazer a conta. Então, assim, foi por volta de 89 e 90. E aí a gente começou com esse negócio de ir lá alugar, né, tal. E eu comentei, foi assim, a única locadora que tinha na Paulista era a Foto Ângela. Sim. Aí o Sérgio falou que ele era da Nobre e tal. Eu falei assim, essa Nobre era a gente ouvia falar e não sabia, nunca sabia onde que ela tava, onde No que... MDC, Então, a na gente... frente da Raros. Sabe onde é a... Como que chama? A Lares? Sim. Então, era era Nobre ali. Vídeo. Trabalhei lá, eu trabalhei antes disso. Eu trabalhei na Nobre Auto Shop, que era a loja de carros junto deles. Tô raiz total. Que era ali na 31 de março, Nossa. no estacionamento Olha, tá vendo? deles. O Sérgio ainda colocava as camisas. tinha duas, Nobre 1 e Nobre 2. Colocava as camisas da Raros no balcão pra eu vender ainda, alugando filme e vendendo as camisas dele. Verdade. Aí depois a Nobre 2 quebrou. Vendia bilhete de loteria. O Sérgio é Se demais. puder vender. Aí depois a Nobre saiu do MDC e passou pra dentro onde é Raros Vidins. Aí Sim. juntaram os dois de uma só, pra não pagar aluguel, pra melhorar a renda. Sim, Acabaram de Não, jogar mas os dois acho juntos. que era deles, né? Hã? Prédio deles, não É, sei. prédio Então, lá era deles, sim. não do outro lado, né? Então já economizou um aluguel ali, né? Sim, verdade. Caramba. Continua. Aí meu pai pegou esse negócio de sempre, todo ano eu pedi a conta pro Sérgio e pro Maurício, e depois, porque eu falei, não, eu vou bombar, eu vou repetir de ano, e depois eles me recontratavam de novo. Eu falei, acho que a Bia é boa nisso, né? E nisso, esse negócio de locadora, ele montou com o Lobão, resolveu fazer com o Lobão. Ele comprou pronta. Comprou pronta, só que essa como que fala mesmo? Sociedade durou 9 dias. Porque o Lobão não queria investir. E meu pai pegou, tava com um monte de filme e falou, quer saber? Pegou todos esses filmes, colocou em cima da Priscila e colocou eu e o Pepeu pra trabalhar, né? Sim. Nós dois. Foi. Isso aí vocês tinham quantos anos, mais ou menos? 17. Não, menos. Menos? Menos, de 15 pra 16. Por aí. Aí depois acho que eu fiquei sozinha, não foi? Quando foi? Aí eu saí, meu pai trabalha com a família, não dá muito bem, né? Então eu acabei saindo e falei, não quero não. Mas com quanto tempo você saiu de lá? Eu fiquei, acho que 1 ano e pouco, acho. Ah, então foi por isso. Porque assim, eu lembro, sempre lembro da Bia, da Psyu, mas eu não lembrava de você, nunca lembrei. E Eu participei da inauguração, fiquei durante acho que 1 ano e pouquinho, máximo. Aí eu quis fazer a minha parte, né? Falei, não, mas se ficar aqui, não sai Ele do lugar. ficou só na parte de cima. Quando foi pra Lapa, que ficou Ele já não famosa, tava mais. ele já não tava. Entendi. Então, porque eu falei assim, pô, primeira referência que eu tenho do Pepeu era na academia, quando você tinha academia na Costal, que aí todo mundo tava Sim, treinando sim. lá, e aí foi 98, quando... 99. Mas eu não lembrava disso. E... Então, assim, aí até meu pai falou assim, justificou, né? Falou assim, quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu falei assim, nessa época aí, acho que, sei lá, eu tinha uns 10 anos. Ele falou assim, você tava muito apaixonado pela Bia, então você nem via o Pepeu. Eu falei, não foi... A quantidade de fã era terrível, cara.
E eu nem Nossa. sabia disso, você acredita? Ah, não pode ser, como não não? sabia, não tinha essa noção, você acredita? Fui embora da Paulicéia sem saber. Quando eu voltei, em 2016, que falaram pra mim, você acredita? Eu não tinha essa noção. Não tinha mesmo? Não tinha. Sempre Conta tive uma visão deficitária. Na de verdade, mim mesma. ela... Ou o Pepeu que absorvia tudo e falava, não, Nada. vou passar isso pra ela não, deixa... Tinha noção. Eu acho que era tão apaixonada pelo namorado na época que É era verdade. só o cara, só o cara. É. Esquecia que... Verdade. Cara, mas era muito nova também, muito né? nova. Eu não tinha essa noção. Eu tinha uma visão deficitária mesmo de mim. Não tinha. Eu lembro que até hoje, enquanto os amigos meus, cara, sua irmã, que gata, me lembro que eu era ver só ela lá, sabe? Os caras falavam isso. Olha, Ai, que é legal. tão bom, né? Falei, só que eu já voltei velha já. Podia ter aproveitado Podia ter melhor voltado isso na isso, Paulicéia, né? Fiquei só namorando. Mas eu lembro que foi engraçado, né? Que assim, o meu pai, ele cortava o cabelo no Nelson também. Acho que era o único Nelson. barbeiro que tinha na Tinha. Paulicéia. Pai né, do cara? Marquinho, até hoje Pai tem. do Marquinho. Faleceu esses tempos aí, né? Sim. Faleceu tem, sei lá, né? Acho que menos de acho que um mês, mais ou menos, que ele faleceu. E assim, era o único cabeleireiro que tinha ali pelo menos assim, que a gente conhecia. Também acho que faltava um Então, pouco de informação, né? inclusive o Nelson, quando meu pai abriu a locadora, o cabeleireiro dele era do lado. Então, do lado, sim. é isso que eu ia falar. Mesmo andar assim, a locadora de vídeo, no corredor era o Marquinho, que era o filho do Nelson, e o Jurandir. Isso, que cortava- o Jura. Que ele morreu também. Ele Isso. cortava o cabelo tremendo assim. Essa eu não lembro do Jurandir. É, o Jura. Só que o Jura morreu novo, né? Morreu faz muitos anos. Faz muito tempo, ele morreu novo. O meu pai gostava de cortar o cabelo com ele, inclusive. Isso aí que eu acho legal, sabe? Assim, a gente lembrar dessas pessoas, assim, Sim. quem assiste vai lembrar. Vai Fala assim, lembrar. caramba, às vezes a gente até nem lembra das pessoas, né, que já se foram, aí a gente consegue lembrar. E aí o meu pai comentou, né? Ele falou assim, ele foi cortar o cabelo, e aí voltou com um monte de fita lá, né? Pacotão de fita de vídeo. Aí minha mãe, a gente falou, ué, caramba, porque era mó trampo, né? Até pra alugar filme legal mesmo, assim, era difícil, porque como era só praticamente a Foto Ângela e a Nobre que eu só ouvia falar e nunca via, tipo, quando saía um filme legal que você precisava Você não alugar, você não conseguia. conseguia pegar. E aí meu pai apareceu com um monte de filme bom lá. Aí ele falou, descobri uma locadora do lado do Nelson Cabeleireiro. Eu falei, caramba, lá em cima? Meu pai falou, tal. E a gente mal sabia, né, que foi passando o tempo, né, daqui a pouco se tornou a locadora aí mais, pelo menos assim, com maior qualidade do bairro, né, com maior... O meu pai, ele era referência em São Paulo, porque a Vini Vídeo vinha na locadora do meu pai tirar foto pra colocar na revista de graça, tipo, só pra ter ela na revista. Sério, olha que Quando legal, pagava cara. pra estar na Vini Vídeo, meu pai ia lá fazer questão de tirar foto pra colocar ela como exemplo. Olha Meu que pai, legal, como, né? como comerciante, era Ele tinha, pra fora da aquela curva. época, né? Naquela época ainda. Ele era visionário. Hoje, né? Hoje, quando você é mais nova, você não tem essa noção. Sim, Depois sim. passa o tempo. Nossa, meu pai estava à frente do tempo dele, Muito à sabe? frente do tempo, muito à frente. É, eu era Ele nova começou pra com entender locadora, isso. aí ele vendia videogame, vendia videocassete, tinha um barzinho, lanchonete, tinha tudo, você imagina. Então, e aquele negócio daquela bomboniere que ele montou, então. isso já quando era ali na Francisco na Alves, já. Francisco Alves lá, era assim, surreal, né? O cara, a gente ia lá alugar. Sorvete. Sorvete. Colocou sorveteria por quilo. Quando lançou a sorveteria por quilo, tinha Iopa lá. Não sei se você lembra, tinha Iopa. Sim, lembro. Gente, ele fazia tudo venda casada. Inclusive a Psyu fechou com eu devendo 50 centavos de uma rebobinação que eu deixei lá. Você pagava a pendente. rebobinação. Verdade. Toda vez que eu ia lá, eu tinha lá aqueles 50 centavos, não saía. Eu falei, pô, eu paguei as fitas tudo e esses 50 centavos tá pendente aqui ainda. Verdade. Então, mas aí assim, a Psyu, ela saiu de lá da Lapa. Não, Não, da MMDC ela ali. saiu de cima da padaria e foi pra onde? Já, Rua Lapa. Pra Lapa Esquina com Francisco a Alves. Francisco Alves. Na esquina ali, né? Isso. Sim, sim. Isso daí, essa eu lembro também. Hoje uma loja de moto lá embaixo, né? É. Aí depois meu pai comprou o prédio da Psyu. Que aí ficou aquela grande, sabe? Que foi na Francisco Alves, perto. É um sobrado, na verdade. Virou um sobrado. Mas Era sobrado. aonde foi a última? A última Certo, que ficou. Então, isso que eu ia perguntar, porque eu lembro da esquina da Francisco Alves lá. Lá já tinha crescido bastante Fazia também, filas né? Fazia enormes, né? fila. Nossa, eu lembro. Fila pra Não, entregar e assim, filme. é o que eu falo, assim, essa época de quando vocês estavam lá na esquina da Lapa com a Francisco Alves, já era uma época em que a gente falava assim, saiu um filme legal, vamos lá que a gente vai conseguir pegar. Sim. Era raro quando não tinha. Eu lembro
É que Meu pai tinha muitas cópias do mesmo filme, né? Quando era Então. lançamento, meu pai comprava 20, 30 filmes, né? Por então, isso o pessoal não ficava esperando muito tempo. mas devia ser caro também pra comprar, Caro, assim, né? Muito caro. Muito caro. Então também investiu bastante no Sim. negócio pra fazer isso Meu acontecer. pai né? era muito. Ele é ligeiro. agressivo, assim, sabe, pra negócio. Eu lembro que teve uma vez que enrolou lá quando saiu Matrix, o primeiro. Keanu Aí, Reeves. aí tinha fila. Aí eu lembro que tinha. Tinha reserva, de trabalhar tinha com reserva. Verdade. Mas assim, era um ou outro, né? A grande maioria dos lançamentos lá sempre Meu pai tinha faturou disponível. muito nessa época porque a diversão do brasileiro era alugar filme. Sim. Então você via a família saindo com 6 filmes aqui, negócio. É. Aquele monte de caixa assim, caraca, mano. Tinha umas promoções lá também, não tinha? A Tinha. produção sempre teve, né? Eu não lembro das promoções. Esqueci. Eu lembro a Bia, quando gostava de um filme, ela escondia o filme, meu pai não alugava pra assistir. Ah, claro. Aquele Dash Dance, então, meu pai nunca alugava. Meu pai nunca alugava, porque todo dia tava em casa. Não, mas essa época era da Nobre. Meu pai, O Dash Dance? isso, eu era cliente da Nobre. Meu pai pagou muita locação na Nobre. Eu escondia pro meu pai não devolver. Cara, todo dia tinha aquele filme, eu assisti E ele mais de sentava, 200 ele vezes. Cara. xingava, sentava e assistia junto. Mas é o que você falou, acho que assim, tinha uma cultura, né? Sim. As pessoas. Você ia chegando no final de semana, você já programava assim, vou pegar alguns filmes lá pra Não assistir. tinha celular na época. Não tinha, né? Tinha. É difícil até eu lembro que imaginar como que era o mundo desse jeito, né? A maior forma de assistir era filme de terror, lembra? Tinha terror também era. isso daí. Eu e ele Até que assistíamos muito Amityville, filme de Sexta-feira terror. 13, Hora do Pesadelo, Amityville, Poltergeist, é só coisa de louco. Dois tontos ficar assistindo filme de terror, morrendo de medo. Noite de Creves, a bolha. Corria pra cozinha. A gente corria A morte do demônio, nós morrendo de medo. Mas assim, ia passar assim, eu corria pra cozinha. Mas assistia, né? Era a emoção da galera assistir filme de terror. Terror pra quê? Fica sofrendo, não assisto hoje Mas nunca. teve uma modinha de filme de terror também, né? Nessa época, Era dominava. essa época. Besteira, gente. Eu gosto de assistir filme. Assim, policial, de aventura eu gosto, mas terror não assisto nunca mais. E quando você fala assim, vai trazendo à memória assim a locadora, assim, principalmente a Bia, que ficou mais tempo, né? Você lembra de alguma situação assim inesquecível? Seja engraçada, seja da forma que você achasse que é inesquecível. Você fala assim, lembra a primeira referência que me tem, assim. Gente, olha, tem um lado do TDAH na sua vida que você tem uns apagão, né? Isso é muito ruim, viu? Tem um lado bom que coisa ruim também apaga, né? Então, é verdade. Isso é o lado bom. Eu falo que eu não tenho coração peludo porque podem fazer maldade comigo que eu esqueço. Olha, eu lembro do meu pai que ele falava assim para os clientes, né? Falava assim, ó, pode alugar, que é de chorar de grito. Meu pai indicava cada filme, ele achava o máximo pra ele. Mas é a Sansão da Lila, sabe? O pessoal quando alugava, que porcaria é essa? Não, mas é o máximo, pra você é o máximo. E os caras alugavam na idade do meu pai. É os filmes da época da Carocha, sabe? Chorar de grito. Sansão e Dalila. Mas quando Laurence da Arábia, um filme que meu pai indicava, eu lembro assim. Nossa. Eu amo esse filme, mas ninguém gosta, pai. Só você que gosta. então, Os caras xingavam às vezes na hora que devolvia, cara. Não sei se vocês vão se lembrar, eu não lembro nem como é que era o nome. Se eu não me engano, acho que era Atrium. Teve uma Atrium locadora na Pauliceia? Teve. Fica ali na esquina. Clacon. Você lembra da Nossa, Clacon? Não lembro, não. Tinha 16 de locadoras quando a gente muita. Nossa. abriu. Depois foi fechando. Então, eu lembro de uma que ficava ali perto do... Vídeo Rá. Vídeo Rá, você lembra da Vídeo Rá Nossa, também? eu não lembro disso. Tinha muita locadora. Tinha muita locadora. Mas esse deve ser locadora muito pequena, né? Pequenininha, Não sobreviveu. Teve uma que abriu lá em cima, na parte de cima do shopping lá também, né? Do shopping, do centro comercial da Pauliceia. Mas também nem sei, eu acho que eu entrei lá uma vez lá Eu acho que só sobreviveu a do meu pai. Todas quebraram. Todas quebraram. A do meu pai ficou de pé, aí veio depois da Blockbuster, né? Que é aquela franquia enorme, né? Foi no Extra, né? Isso. Mas eles também abriram ali já no declínio finalzinho, total, já né? tava- Não tinha nem porquê, né? Mas ele só pra lavar dinheiro pra mim ali. Então. Viver vazia.
Muito estranho isso daí. E lá também a gente era muito assaltado, sabe? Isso que era ruim. da Na locadora. Francisco Alves, né? Então, isso que eu ia Muito perguntar. assaltado, passei muito. Teve uns assim, 14 assaltos, acho. Nossa, Se foi. não me engano. Caramba. Ah, outra vez meu pai, eu deixei meu pai. Toda vez eu tava sozinha, outra vez eu falei, pai é um assalto. Toda vez eu passava, pai é um assalto e desci. Fica agora você. Toda vez é eu que passava, sozinha, nos assaltos. Mas nunca teve nada muito grave nos assaltos. Não. Não, teve um. O último que meu pai foi- apanhou, meu irmão, Meu pai nem quis mais ter a caneta. a locadora, por causa disso. Nossa. Ele quis arrendar. Foi acho que 2002, sei lá, 2000, Não lembro. não lembro, é mais ou menos isso que meu Mas pai quis arrendar. quando fechou a Psyu, Meu assim, pai não fechou, Não ele fez- vendeu. Meu pai Vendeu? vendeu, Vendeu ele pra uma passou. mulher. Aí. As pessoas falaram que não era mais a mesma coisa, Aham. tudo. Meu pai isso aí vendeu foi pra ela. por volta de 2002, então que... Não lembro, eu não tava mais Exatamente, aqui. eu não lembro, cara. Mas Não é por lembro. aí. Então, mas isso que eu ia perguntar. Eu tinha academia já, então devia ser nessa fase, bem no começo da minha Ah, academia. tá. Na época da Francisco Alves com a Lapa, era você que ficava lá, né? Sim, só eu. É, sempre ela. Meu pai não ficava. Então, seu pai começou a pegar mesmo quando Na foi... Francisco Alves. Ah, É. legal. Aí ia tudo pra ajudar. E meu pai, minha mãe também ficava lá ajudando. Sim, aí Minha mãe eu também. lembro que eu conheci Minha mãe sua ia lá mãe lá Dava também. uma forcinha o também, Felipe né? também. Meu irmão mais novo. Mais novo. Então, o Felipe eu lembro dele, acho que pequenininho lá, né? É, Na Francisco Alves. sim. Aí depois eu saí de lá em 97, 98, Quando mais ou você menos. casou com o Aguinaldo, que você saiu de lá? Foi. Em 99, eu casei em 99. Em 99. Mas E aí você saiu e aí fui ficou pro Piranga. Fui pro Aí ficou meu Piranga. pai sozinho e minha mãe. É. tudo. E nessa fase aí, seu pai já trabalhava só aqui, já estava na Não, Paulicéia? só. Não, já tinha, abandonado, desde- já tinha é. passado o Sim. ponto dele lá. É. Aí ele falava assim, ó, você sabe fazer dinheiro e você sabe fazer dinheiro e eu sei administrar. Ele falava. Ah, é? Ele falava Ele isso? falava. Tá, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, dos seus pais aí nessa né, como que foi, né, essa convivência com eles aí, contasse um pouquinho essa... você já falou um pouquinho, né, dessa visão aí do seu pai, mas fala um pouquinho sobre eles aí pra gente. Pra entender, você que Fala. mais convive com o pai. Tive um pai, assim, fomos diferentes, né? Acho que porque eu tive peritonite, então eu tive apendicite, virou peritonite, tudo, então eu tive um pai, assim, meu pai, eu tenho, assim, boas referências, assim, do meu pai. Tem um lado, né, para aquela época, hoje a gente ressignifica muito isso, que os pais daquela época tinham um lado mais ausente, né, que era normal, era difícil os pais que falavam eu te amo, igual fala Demonstrar hoje, demonstrar afeto, mas hoje a gente ressignifica, tem várias maneiras de você Sim, né? sim. Mostrar seu amor, tudo. Isso é importante, né? Você entender como que isso, eram as demonstrações de amor Ele deles. né? fez o melhor dele dentro das condições dele, porque ele não teve, a mãe dele faleceu, ele tinha 7 para 8 anos, ele foi dado, né? Pela família, então ele fez o melhor dele. Uhum. Né? Então, Ele tinha uma irmã também, né? A Glória. né? Então eles foram separados de pequeno. Meu pai tinha 9 quando a vovó morreu. E minha tia Glória tinha acho que 4, se não me engano. Aí já foram criados separados, né? E Sim. meu pai era muito bagunceiro. Aí meu avô tocou ele da cidade com 17 para 18 anos. Pra ele vir para São Paulo. Ele foi expulso da cidade. Ele falava ele falava direto. Eu cheguei em São Paulo, tinha 2 roupas. Uma molhava, eu tinha que usar outra. Passei Natal com um cacho de banana. Sim, ele contava essa história, Sempre contava sabe? essa história. Sim, contava. E assim, eu tive um pai... De onde que ele veio? Aguaí, perto de Poços de Caldas. Ah, E assim, meu pai me ajudou muito, até na época da loja. Eu falo que meu pai me visse hoje meu pai teria orgulho de mim. Naquela época eu era muito inconsequente, sabe? Muito. Eu quebrei, mas também pela minha inconsequência, não foi. Hoje eu tenho essa visão. Não foi só pelo que eu coloquei na mão de uma outra pessoa, mas pela minha inconsequência também, pela minha imaturidade. Mas meu pai sempre quis me ajudar, quis me alertar, mas eu não tinha maturidade naquela época, né? Então eu tive muita ajuda do meu pai, mas eu tinha que passar por isso, eu tinha que aprender, e a gente sempre aprende na dor, né? sim, verdade. Então, isso é sobre meu pai, né? E meu irmão fala agora sobre meu pai. Meu pai
Ele era muito presente, né? Até que no começo, assim, quando eu ia pra algum campeonato de basquete, alguma coisa que eu ia jogar muito esporte, né? Ele ia, às vezes, assistir a gente, mas ele era, assim, de poucas, né? De ficar conversando, não comentar nada. O negócio dele ficar no Jornal Nacional dele, acabou o Jornal Nacional dele, se alguém falasse, apanhava, não tinha essa. Quer dormir, Bia? Ele falava que eu falava muito, quer dormir, Bia? É a frasezinha que você já entende tudo, né? Quer dormir, Bia? Às vezes só olhava assim e falei, vixe. Caramba, Aí cara. acabava o Jornal Nacional dele, ele ia pra Ele subia. Subia e dormia. Ele subia. Os antigos, né, daquela é época. muito é assim. diferente de hoje. Também já era mais amorosa, fazia bastante Uhum. bolo, bastante coisa boa, assim. Então, é engraçado, vocês estão falando isso daí, é o perfil, assim, né? O modelinho do pai dos anos 80 É menos, isso. assim, né? Tipo, não tem... São todos assim, né? Sim. A mãe tem aquele, né, um pouquinho mais assim, né? É. Mas o pai, normalmente, é aquele cara mais Meu pai fechado. melhorou bastante quando nasceu meu irmão mais novo, né? O Felipe, né? Sim. 9 anos depois veio um raspa do tacho, né? Ele era apaixonado pelo meu irmão. 9 anos Pelo depois de Felipe. você. Depois da gente. Ele era apaixonado. Aí pelo ele Felipe. mudou da água pro vinho, né? Sim. Também. paixão dele era meu irmão mais Igualzinho. novo. Os meus também. Paixão do meu irmão. O caçula, assim. Mas aí eu já tava na faculdade, já tinha uma vida já mais... É. Eu também, depois eu casei, mas a paixão dele mesmo sempre foi o Felipe. É. Eu sei, ele me amou muito, mas a paixão dele era o Felipe. Sempre tem, né? Sempre tem. sempre Então, tem. eu sempre, a gente comenta isso aí, quando se reúne na casa do meu pai lá, a gente sempre fala isso daí, né? A gente começa a falar, aí a minha irmã mais nova já fala, já vai começar. Aí, já vai começar. A gente começa a falar, né? Mas eu não tenho esse negócio. Pra mim, eu sei que eu fui muito amada, sabe? Sim, Então, sim. Cada um do seu jeito, né? Sim. Eu acho que cada um tem que aceitar as pessoas que tem que estar na sua vida do jeito que ela é, né? Sim. As pessoas que não fazem parte, Ah, você não quer mais conversar, você não fala, mas não. as pessoas que fazem parte da sua vida têm os defeitos, as qualidades, Sim. e elas vão ficar de qualquer jeito. Então, eu tenho o meu cunhado também, assim, ele tem uma história, assim, bem parecida, assim, né? Na verdade, que ele sempre fala que o pai dele veio da, eu não sei, acho que é Pernambuco, né? E veio com 13 anos, cara. Aí ele fala assim, com 13 anos, imagina, ele falou assim, você tenta se imaginar com 13 anos, Sim. o que você fazia com 13 anos, e tenta imaginar, assim, que o pai dele veio colocado num ônibus pra São Paulo, Se vira. Se vira. Vira. Se vira. E aí ele fala assim, pô, como que você quer que esse cara seja carinhoso com a gente, Sim. né? Seja compreensivo, era um cara bruto, um cara que foi formado dessa forma. Só que assim, o meu cunhado, ele já falou assim, ele entende bem isso daí, né? Falou assim, ele Eu fiz compreende bem terapia, isso. Então isso eu também Aí falou compreendo assim, muito bem. os irmãos dele já não Se conseguiram revoltam. lidar bem com isso. É aquele entendeu? velho ditado, né? Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos, né? Exatamente. Então, na época era tão difícil para todo mundo que os pais eram muito fortes. Só que eles tinham aquela carga muito forte e, tipo assim, não dava tempo de dar carinho, não, trabalhar, trazer comida de casa e crescer Não, então, manter a família. E assim, eu vejo isso assim, porque até um momento da minha vida, assim, eu às vezes eu entendia isso dessa forma, sabe? Assim, qual que é a obrigação do homem? É botar dinheiro dentro de casa e Prover. e pronto. Ser provedor. Né? E acabou, eu não tenho que ficar Dando me carinho, preocupando com carinho e tal. Eu falei, meu, caramba, né? É. Tipo, você vê como que se você não se preparar, você acaba reproduzindo aquilo que você aprende. né? Achava engraçado meu pai, hoje não existe mais isso. Meu pai veio com um carro lotado, sempre gostava de Belina, né? O negócio dele era Belina. Todas as Belinas do mundo ele teve. Apaixonado por Belina. Até as Del Rey, sabe? As antigas, as últimas Del Rey. Ele trazia com o carro abarroado de cor. Meu pai tinha mania de estoque, sabe? Comprava muita ele coisa amava. pra durar muito, muito tempo, né? Aí eu enchia a Belina, ele põe o carro na garagem e entrava. Eu já comprei, agora vocês botam pra dentro, sabe? Tipo assim, eu já comprei, já paguei. Então. isso. Hoje Minha nós- obrigação fiz, né? Ou nós pegamos uns 10 sacolas aqui, umas 10 sacolas aí, entra, não vai junto com ninguém, né? Antigamente... Minha mãe também. Minha mãe, ele passava, tipo, minha mãe tirava tudo do carrinho, colocava tudo, embalava tudo, ele só passava só o cartão ou fazia o cheque, sabe? Antigamente fazia muito Aham. cheque. Ou ele passava o cheque. Tô pagando, Tô não pagando. precisa nada. Você trabalha com tudo. Olha, E eu olhava ali e falei, machismo. cara, nunca foi Machismo. assim. Eu nunca, imagina, tipo assim, eu Não é? nunca sempre achei aquilo ali muito forte. Aquilo ali. vendo? É machismo. Hoje, quando eu chego em algum lugar assim, bicho, eu pego tudo, o que cabe no dedo, o que cabe no. Eu levo uma viagem só.
falar pra minha esposa, ó, você que tá assistindo isso daí, ó, isso aí que era homem, ó, tá vendo? Ser expulso de casa. Machismo naquela época. E tem muito homem ainda assim, machista. Sim, muito, muito. Antigamente você via no mercado, os homens só empurravam o carrinho. A mulher ia colocar as coisas, o cara nem sabia, queria saber, ó. Só empurrava o carrinho. E aí perguntava, pode colocar isso? Pode colocar isso? Eu perguntava se podia. Pode pôr, Era uma Aí, briga, ó, meu pai e minha mãe. Era uma briga. Pra minha esposa, ó. Perguntar, hein? Fala, ó, pode? Aí eu só faço assim com a cabeça. Ai, como os tempos mudaram, né? E a sua mãe? Fala um pouquinho sobre essa ótica aí da sua mãe, né? Minha mãe sempre... Aliás, assim, o seu Valmir, vulgo PC, né? PC Farias. É, porque ele parecia com o PC, né? Aí sempre ficou com aquele mesmo estereótipo de Sim. PC, né? Ninguém nem lembrava mais do PC e ele ainda tinha. Verdade. Ele faleceu quando mesmo? 2016. 9 anos. Nossa, cara, faz Dezembro tempo, de né, meu? 2016. Nem parece que faz tanto tempo, É. né? Faz uma eternidade. Né? É. Então fala um pouquinho da Minha sua mãe mãe. sempre foi. Nós sempre fomos muito companheiras. Muito, muito. Tanto é que quando ela faleceu, todo mundo falou: a Bia vai cair, a Bia vai ficar doente, porque eu e ela sempre fomos muito juntas, muito parceiras mesmo. Eu me sinto muito, até hoje, eu falo que quando os pais morrem, você sente assim, se você sentiu falta, eu sei que eu fiz meu melhor Sim. com ela, assim, até o final. Então, meu coração, assim, tá muito em paz, né? Principalmente minha mãe morreu de câncer, então, e foi muito rápido. Eu agradeço porque ela não ficou, sabe, assim, Sim. em sofrimento. Por um longo período. Sofreu, mas não por muito E tempo. uma amiga minha fala, quem ama liberta, né? É, Então, eu, graças a Deus, assim, eu libertei, assim, meu amor por ela, eu libertei, porque minha mãe não tava mais minha mãe ali. uhum. Mas eu e minha mãe sempre fomos muito parceiras. Foi bem interessante o desligue da minha mãe, o desligamento da minha mãe com a minha irmã, né? Ela foi morar lá, as duas na pandemia se ajudaram, montaram a empresa, aí começaram a ter muita picuinha, porque minha mãe queria parar cedo, minha irmã queria dar o Verdade. sangue. É uma briga danada, porque minha mãe é dentro da minha casa, a coisa é minha, Gente, mas eu você sofri, sabe. viu? Nossa, como eu sofri. Por Aí isso que... aconteceu, acho que Deus foi preparando, tipo assim, ela foi e quebrou o firme, pá, Sim. um arregaço, sabe? Aí ela não pôde mais ajudar minha irmã. A minha irmã tem que ficar sozinha lá, então minha irmã já foi se desligando dela, sabe assim, e vamos supor, ela melhorou do fêmur, ela foi descobrir o câncer, já não tinha mais nem como ajudar, então minha irmã já foi ficando sozinha na casa dela, sabe, e minha mãe já se desligando, sabe, para isso, Sim. era solo com sucesso que ela Isso tem hoje. mesmo. Caramba. Foi. E do meu pai, você tá falando uma coisa do meu pai, Também foi a mesma foi uma coisa. coisa muito louca. Porque meu pai, minha mãe e meu pai, eles se separaram e a gente tende a proteger o mais fraco. E eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai, mas o que eu fiz? Eu fiquei do lado da minha mãe e eu, tipo, desarmonizei com meu pai. E eu tava morando em São Paulo, tava ferrada, eu falei assim, nossa, eu preciso voltar, mas a casa da minha mãe é enorme, mas eu senti, assim, algo espiritual, que eu tinha que ficar um tempo com meu pai. Eu falei, pai, posso ficar aqui? Ele falou, claro, minha casa é sua casa. E eu fui morar com meu pai, eu tenho 2 gatos até hoje, e meu pai não gostava de gatos, porque ele tem passarinho. Aí ele falou assim, ó, se seus gatos pegar meus passarinhos, vou fazer igual na Ardor de Jatobá, hein? Vou arremessar. E aí, eu falei assim, vou fazer você vai morrer gostando de gatos. Eu fiquei 1 mês na casa dele, meu pai infartou. Caramba, E ele falou assim, você pode ir, mas o teu filho, Thor, pode ficar comigo. Ele já estava apaixonado por eles. pelo gato. Então, você vê, era algo espiritual. Eu tinha que retornar, sabe? Pra minha família. Tava escrito, sabe? Tava escrito. Eu tinha que voltar com meu pai, me harmonizar com E meu na pai. verdade também foi bem louco, porque o meu irmão foi morar com ele. Também. Foi. Aí, tipo assim, aí minha irmã queria morar com ele também, na vida. Aí minha irmã não queria ir pra casa. Minha mãe, que era uma casa grande, não tinha como colocar tela em tudo, né? Sim. Aí eu falava, Felipe, vai morar com a mãe, que eu vou morar com o pai, que os gatos é só com umas telinhas na janela e resolve. Aí os dois, como tinham pouco contato com o velho, acabou passando mais tempo com eles nos últimos meses de vida dele. Você acredita? Caramba. Sem querer. Ele acabou, tipo, acho que separando da esposa naquela época. Ficou um tempo com meu pai. Aí ele brigou comigo, porque eu tava tirando ele da casa do meu pai. E ele saiu.
né? E eu fiquei, olha. Nossa. E aí você imagina só se você tivesse passado esse período aí, às vezes se Não não tivesse voltado. tivesse voltado, né? É, Como eu que ficaria a estaria, cabeça, verdade. né? E tudo mais. Ficaria me culpando até hoje. Não? A sua mãe faleceu quando? 3 anos atrás. Caramba, faz tempo também, né? Faz. Foi, faz tempo. Aí foi um pouco depois da pandemia, né? Foi na pandemia mesmo, 2021. 2021, no meio da né? pandemia. Ainda Tava. Tanto é que nós não conseguimos nem ver lá, praticamente, 30 minutos. Então Por causa do Covid. Teve esse negócio Verdade, aí também. 2021. 2021. Gente, eu quero, antes da gente seguir aqui, eu quero oferecer pra vocês um lanche do nosso patrocinador. Queria saber se vocês vão aceitar. Ah, Claro. Sair da Barra, vixe, melhor sair da Paulicéia. Ó, eles mandaram aqui pra gente, ó, uma tapioca de frango com catupiry, ó. Nossa Olha, ainda bem que eu não jantei. Tá dividido. Passar com cuidado Gêmeos tem aqui. que dividir no meio, certinho. Tá dividido. Olha só. Olha. Um divide e o outro escolhe primeiro, né? Lembra disso? A mulher sempre escolhe primeiro, né? Tem guardanapo? Nossa, e tem. Tem que- E é recheadíssimo, hein? Nossa, Mas Lindo, não, hein? eu peguei aqui, tá pesado, cara. gente, Pesado. que lindo. Ainda bem que eu faço musculação, senão não ia É que aguentar. não dá pra ver na câmera, né? Eu acho, Dá pra ver o aqui Ale na tirou a câmera. câmera de cima aí, né, Ale? Gente, olha isso. Maravilhoso. Olha. Maravilhoso. E eu vou pegar um pedaço desse lanche aqui também, ó, que veio aqui. Tá E- chamando. E e eu a também gente- não jantei. Tô Olha. com medo de fazer bagunça aqui. Também. Depois o pessoal vai ter que limpar e vão Ah, brigar boa. comigo aqui. Pode rasgar. Fazer um pratinho Pode aqui, sim, ó, pode sim. Fica à vontade aí. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer aqui? Nossa senhora. Tá lindo, viu? Esse lanche natural aqui, ó. Hum. Frango com cream cheese, cenoura, tomate. E que tá maravilhoso. É muito bom mesmo. Eu falo pro pessoal, né? Quando eu conheci o pessoal lá do Açaí da Barra, eu falei assim, eu sou apaixonado por açaí, né? Sempre gostei. E eu gosto do açaí mesmo. Até falo pro Ale, falei assim, Ale, falar com o Renê, pra quando ele for mandar esses produtos pra gente aí, manda açaí puro. Que ele manda açaí com leitinho, com essas coisas. Eu não gosto, eu gosto do açaí mesmo. Aí ele sempre falava assim, não, você precisa experimentar os lanches e tal. Aí eu sempre ficava com aquele pulga atrás da orelha. Falava assim, não, que lanche, né? Não tem nada a ver lanche, né? Cara, quando eu experimentei essa tapioca aí, a primeira vez, divino. né? Eu falei, meu, maravilhoso. Mas você sabe que o açaí é bom quando você não quer nada, né? Você quer só ele, né? Uhum. Aí põe leite condensado, xarope, é tipo assim, põe tudo menos o açaí. É tanto gosto que você nem sabe quem é açaí. Exatamente, você não tá nem... Quando o açaí é puro e você quer comer só açaí, aí você vê que a qualidade tá ali. Não nos acompanhamentos. Bom. E o açaí muito ali bom. eles têm 9, acho que é 9, né? Deve ter mais agora lá, mas eles começaram com 9 tipos diferentes de açaí. Aí tem açaí puro, né, da Amazônia, tem açaí do norte, tem o açaí com morango, tem açaí com guaraná. E eles têm lá um açaí também que é batido junto com pistache. Aí é a combinação Delícia. boa, hein, meu? É um pistache. Eu gosto demais de pistache também. Pistache. Aquele negócio que parece sorvete, né? De chiclete. Né? Aquele verde que parece... Pode Nossa, comer aí, pessoal. fica à delicioso. vontade. Nossa, eu gostei. Eu amei. Vou lá só pra pedir essa tapioca aqui. E a Bia trouxe as marmitinhas dela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí também. Aqui. Deliciando. Ana tem registros, né? Quando começou as quentinhas, né, Ana? Aninha, ele falou que você ia dar uma mordida só e parar de comer isso, viu? Vou terminar, né? Não começa nada que você não possa terminar. Fantástica tapioca. Fantástica. Boa mesmo, né? Maravilhosa. De parabéns. Eu não quero interromper vocês aí, não. Mas só pra gente puxar aí a deixa aí, né? E como que começou a sua história aí com a academia, Pepeu? Faz tempo, hein?
Então, eu lembro que você... Como eu falei, né? Eu conheci você na Costal lá. Fazia ideia de quem você era, né? Depois que eu fui ficar sabendo, né? Da história da família e tudo mais. O pessoal... E é tanto que quem me apresentou, quem me mandou ir lá treinar foi o Moisés. Moisés, lembra? Moisés, ele... Acho que ele tava até ajudando você lá, né? Deu aula na Energia, do Antônio. Ah, tá. O Moisés foi meu professor de artes marciais, né? Quando eu era molequinho. Sim. Aí, ele já... Você lembra o Moisés, não lembra? O moreno, forte. Lembro. Então, ele era meu professor de Taekwondo, né? Até o Ale falou que fez o Taekwondo também, mas só que o Ale fez na EMEI com o Paulo, né? Eu fazia com o Moisés naquela academia que tinha ali na esquina, ali, que era a Eu fiz também na EMEI também com o Paulo. Você fez Taekwondo também? Muito tempo. Fez. Qual faixa você parou? Acho amarela. Fiz 2 faixas. Na época, pra trocar de faixa, era mais de 1 ano, pô. Era mais Hoje, de 1 ano. qualquer arte marcial... Aí, deu um soquinho, então trocou de farda. Então, aprendeu a dar um chute, dá outra faixa. Pode. Muito marmelada. Antigamente, você trocar de faixa, você era 1 ano, fazia exame, sabe? Botava pra bater e ainda, mesmo. ainda reprovava os exames, né? Era igual a escola mesmo. Hoje virou capitalismo, né? Eu parei na azul, mas eu saí da branca pra cinza pra azul. Eu troquei de faixa 2 vezes, né? Só que também, assim, no Taekwondo era pra eu passar pra verde. E aí, eu nunca vi isso, assim, porque assim, o exame ou você fazia, ou você reprovava, ou você passava. Aí eu passei, só que eles falaram assim que esperavam que eu atingisse uma nota maior e me deram uma faixa a menos. Tipo, o exame era pra verde, aí não... Você passou, mas a nota não tá muito boa, então te dá azul. Fica nem pra mim, nem pra você. Antigamente você tinha que demonstrar o seu valor e sua qualidade para conseguir evoluir em qualquer área. Sim. Então, tipo assim, para qualquer tipo de setor de esporte ou arte marcial, você tinha que provar o seu valor, você tinha que mostrar que você aprendeu os fundamentos. Você ia pra competição... Pô, a maior luta era ganhar uma medalha. Não ganhava, você ficava bravo, sabe? Os professores brigavam com você, porque antigamente você precisava dos professores. Os professores estavam se dando, os professores eram tudo ditador na época. É verdade. Isso é sai verdade, fora, não quer jogar, não sai fora. Não aparece mais aqui. Hoje tu não tem medo. Ai, tipo assim, o professor tem medo dos clientes, sabe? De perder cliente, que se dane, sabe? Hoje tem muito isso. Eu lembro que hoje tem escola. Ninguém mais ganha nada, todo mundo ganha medalha pra ninguém ficar triste. E qual que é a moral do negócio? Nada. É a geração do cubo mágico de uma cor só. Pra todo mundo ficar feliz. Não ter frustração. É verdade. Mas eu vou montar um campeonato numa escola lá, falar, seguinte, não tem ganhador, tu não joga com todo mundo, e no final tu não dá medalha pra todo mundo. Eu falei, hã? Qual que é a graça? Mas aí um cara que não faz nada, o outro faz muito, tu não ganha igual e perdeu, ganhou, tá tudo no mesmo nível. Falei, como é que vai separar os meninos dos homens, né? É verdade. Então, aí eu lembro, né, que aí o Moisés, eu já tinha até perdido contato com ele, assim, porque ele era meu professor, né, eu parei. Só que quando eu tava lá por volta dos 18, 19 anos... O Moisés começou a namorar com uma amiga minha que acabou se casando com ela, né, tá com ela até hoje, né, que é a Eliane. E aí a gente se reencontrou, né, e começamos a ele, pô, lembra, né, que você era pequenininho e tal e tudo mais. E aí ele falou, vamos começar a treinar? Eu tô parado, vamos começar a treinar. Aí a gente começou a treinar sozinho, só eu, ele e o cunhado dele, no caso, que é meu amigo também. E aí a gente começou a treinar, aí a gente começou, né, melhorar, assim, avançar, e aí a gente começou a falar, pô, mas agora precisava de peso, né? Fazer as coisas só com o peso do nosso corpo não tá adiantando muito, não. Aí ele falou, pô, vai treinar lá na academia do Fabiano. Ainda falou assim, Fabiano, e nem Pepeu, ele falou, vai treinar na academia do Fabiano, ali na Costal. Aí eu falei, mas como que é o esquema? Cara, e assim, é outra coisa também, né? Que na Pauliceia, academia de musculação que tinha era na TEM. Tem, verdade. E era caro. Caro pra caramba. E, acho que tinha uma máquina de supino lá e só. E, tipo, todo mundo ia treinar lá. E eu lembro que eu fiz natação na TEM, e aí uns amigos meus que faziam já musculação na época iam treinar lá, e era o único lugar que tinha, né? Então não conhecia, assim, né? Aí falou, é dentro da Costal. Eu falei, pô, mas dentro da Costal?
Negócio estranho. Na, entrar lá. na quadra, né? Aí que eu descobri, né? Eu entrei lá, e quando cheguei lá, né, tinha um monte de gente que eu conhecia que tava tudo treinando lá, né? Os caras da Perdizes aqui, tudinho, que eu praticamente Sim. cresci com eles. Tava Marcelo, Douglas, Douglinho, Renato Santista Renato Roxo. Canarinho. Tava tudo lá. Renato Canarinho estudou comigo. Inclusive, a gente falou bastante dele no podcast com o Fantini lá também. Aí eu comecei a treinar com eles lá. Mineiro. Toda essa galera aí. Então, aí eu comecei a treinar lá, e aí foi que eu conheci você, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa história aí. Como que chegou aí? Como que Eu você fiquei começou? um ano e pouco ali com a Academia da Costal, né? Aí Mas por que você foi pra esse ramo aí? Eu sempre fui atleta. Minha vontade era ser médico, né? Aí não tinha condição. Legista. Médico legista. Olha só, hein? Aí ele fala as coisas e você já revela o podre, né, do negócio. Legista. Aí eu falei, vou ser educador físico, né? Pra ir pra área de esporte, né? Falei, vou me aventurar nessa área, né? Aí acabei entrando na faculdade, meu pai não gostava dessa área, falava que ia morrer de fome. Que, não, professor, Você falava mesmo. vai morrer de fome, mais um pra me sustentar. Falei, putz. Falei, pai, você não sabe o que tem na minha cabeça, pô. Dê relaxa. Aí eu fui. Mais um pra me sustentar. Aí na época eu trabalhava na Costal, já há muitos anos, né? Mais de 10 anos, aí me chamaram. Falaram o seguinte, ó. A gente sabe que você é educador físico, você é formado. A gente quer montar uma academia pros funcionários da Costal. Você quer montar? Isso aí você já era formado já. Já estava formado. Isso foi em 98. Aí eu falei, tudo bem. Aí a Costal me deu um cheque em branco. Assim, ó, faz o orçamento, a gente vai aprovar, você monta. Aí eu fiz o layout, tudo direitinho. Vi várias empresas, falei, ó, tem empresa tal. O valor é X. Aí foi tudo bem. Aí os diretores da Costal foram comigo lá, o Delciro, o Wilson, o pessoal lá. Foram comigo, aprovaram a compra. Montei, fiz o layout. Durante um ano e pouco foi muito bom. Academia bombom. Bombom, né, cara? Aí tinha muita guerra de quem manda, quem não manda dentro da empresa. Aí começou a respingar na ADC. A Associação Classista Costal, né? Aí eu falei, a gente vai dispensar você aí porque a gente quer fazer um negócio diferente. Eu falei, tá bom. Aí eu lembro até hoje, eu peguei minhas coisinhas assim, gostava de lá, né? Eu levava os dois lugares, de 6 às 2 na Costal e das 2 às 10 na academia, né? Fui pedir emprego lá pro Sorrisal, né? Antiga Perfil. Aí os caras, aí eu assim, não, eu falei pro cara assim, você não quer que eu traga meus clientes pra cá? Porque eu monto a academia, o pessoal vai me seguir, né, meu? Porque eu sou professor lá, o pessoal gosta de mim. Aí ele virou bem assim pra minha cara, assim, sabe, com os pés em cima da mesa, assim, ó. Já que você é bom, monta a sua, cara. Já que você é bom, monta a sua, então. Então tá bom. Aí eu tinha um dinheiro na época, montei. Uma voz de comando, né? Foi, né? Foi a melhor coisa que ele fez. Aí, engraçado, 15 dias né? depois, eu já tinha dinheiro pra pagar aluguel e tudo. Você ouve uma palavra dessa daí, você fala assim, caramba, né, meu? Você se sente ofendido, né, com a grosseria do cara. Na verdade, Foi. o melhor conselho que ele tava dando pra você. Você não sabe, em 2018, acho que foi 2018, a Perfil quebrou, que era umas ícones, era ela e a me chama Jump, que era, pra mim era um espelho elas na época que eu tava começando. Eles quebraram, né? Aí, 2018, 2019, assim, eles foram na minha academia. Sou Isal e o cara, outro cara, sócio dele. Ó, a gente quer conhecer essa academia, que a pessoa só fala da sua academia, cara. Não quer saber qual é que é a sua, o que você faz, as máquinas que você tem, como é que você montou, que lá só ouço falar de você, né? Falei, opa, fica à vontade, deixa ele entrar. Aí eu falei, puta, eu não tenho condição de montar a academia do jeito que você monta. Essa estrutura que você tem, eu não tenho condição. Não vai ser possível ficar no mercado, não, né? Falei, engraçado, né, cara? Você lembra de mim? Ele falou, por que eu tenho que lembrar? Eu pedi emprego pra você, antes de ter a minha. Você falou, se eu fosse bom, eu montasse a sua. Eu montei, hoje eu tô grande. Falei, hoje eu tô aqui e você veio olhar o meu trabalho. E eu fui pedir emprego pra você. Ele nem lembrava de Nem você. lembrava. Ele falou, que bom que eu fui duro com você. Eu falei, graças a Deus, muito obrigado. Se eu tivesse dado emprego, depois seria um nada hoje, pode ser. Verdade, né? Nunca se sabe, né, o que teria acontecido. Aí você saiu Você montou ali de frente pra Raros ali também, não foi? Exatamente.
Montei lá, fiquei Sim. 2 anos e pouco ali. É, Até. eu cheguei a treinar Aquela lá também. Malmoc, não era aquela... Era, uma- antigamente era Loja. uma loja que vendia roupas de surf, chamada Malmoc. Isso eu tinha 18 anos quando trabalhei lá. Nessa mesma Malmoc. É. Aí eu voltei pra alugar o prédio pra montar academia. Cara, engraçado que vocês falam essas coisas, eu fico tentando lembrar, eu falo assim, mano, nem lembro Lembra, disso né? daí, né? E tem tanta coisa, né, que é na Paulicéia que muda e a gente esquece muito rápido, né? Eu não fazia ideia, não Na lembro. verdade eu tinha 19 anos, 18 anos eu trabalhei na Tenaz Peças, ali na Mexeira ali, que Na é Mexeira. uma têmpera, né? Sim. De ferro, um lugar bem porco pra trabalhar. Aí depois fiquei mais um ano na Malmoc, aí foi que eu entrei na Aguentou. faculdade. Mas aí você chegou a trabalhar na Costal. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, aí o cara, o dono da Malmoc falou assim, ó, você tá na faculdade? Não quero mais você trabalhando. Aí me mandou embora na hora, pá. Mas eu acabei de entrar na faculdade, aí eu até tentei conversar com ele, não, a gente mora mais tarde, mas você mora mais tarde, a gente compensa. Eu falei, não quero mais. Aí mandou embora. Uma mão na frente e outra atrás, não me pagou nada na época. Aí só que eu tinha um costume igual meu pai de guardar dinheiro, né? A gente tinha já meio na linhagem, né? De segurança, né? Economia, né? Falei, eu tenho dinheiro pra aguentar um ano pagando faculdade, né? Aí até lá eu tenho que arrumar emprego. Aí em abril, minha irmã conversou com a Adriana, uma amiga nossa, que trabalhava dentro da Costal. Eu falei, minha irmã quer trabalhar, mas precisa pagar a faculdade. Você não quer colocar ela lá dentro? Aí a Adriana me colocou lá dentro da Costal. E nesses 5 meses que eu fiquei sem pagar. Ajudou. Te deve bastante, hein, Ele Bia? não- Ela só me emprego devolveu. Ele Eu me dei deu emprego uma pra ela e devolveu pra mim depois de velho. Foi, É uma devolução. foi. Caramba, que legal. Né? Se ele ficou, foi a capacidade dele, né? Só foi. É verdade, né? Entendeu? Ali, quando você montou ali na MMDC, ali já era asas ali já, Sim, né? sempre foi asas, né? É, quando... Era asas da academia, né? Aí quando veio aquela modernização de fit, aí todo mundo tirou a academia e colocava fit, né? Faz quanto tempo que tem esse fit aí? Que tem esse fit, eu acredito que tenha desde 2017, eu acho. 2016 para 17. Tem bastante tempo também aí, né? Tem uns 9 anos já. Tem até processo da Smart Fit em cima de mim, por causa de na época eu coloquei. É, verdade. 2 processos. Sério mesmo? 2. 2 processos. 2. Um porque eu usei as mesmas cores que ele, aí eu também perdi já, paguei já uns 18 pau na época. Aí o outro... Perdeu? Perdi. Caramba, meu. Os caras é forte, né, mano? Barecola não brinca com a Coca-Cola. É, então, Dá pra você brigar. você não até, eles te enterram na burocracia, né? Se você for tentar brigar, né? Aí tinha um outro aí por ter de dress, né? Que queria que eu falava que eu induzia o povo ao erro, né? De vez de achar aí pra mim, achando que é eles, né? Tá rolando ainda, não acabou ainda, mas se Deus quiser vai ser baixo. Mas aí, fala um pouquinho, então, da academia, o que você acha aí, né? O que ela representa pra você, o que você viveu nesse tempo aí. Fala curiosidades de lá. Acho que essa Paulicéia inteira, né? Passou por lá, né? Pelo menos um período, eu né? bastante acredito, gente, viu? né? Chegou uma época em 2010, eu cheguei a ter 800 e poucos clientes. Naquela época. Era um domínio bem forte na parte de musculação. São 25 anos de história, né? Tem bastante coisa pra contar. Então, né? quando você começou, depois que você saiu da Costal, aí eu acho que começaram também uma concorrênciazinha aí, né? Já começou a aparecer outras academias Eu no saí da bairro. Costal em 2009, né? Eu acho que as franquias começaram a vir em 2016 pra cá, 2015. Não era tão forte as Não, franquias. pera, não foi 2009 que você saiu da... A Costal foi em 2009. Não, que você... Que a sua academia... Eu abri a academia em 2000. Só Tá. que eu mantive os dois, É. a Costal, mas a academia durante 9 anos. Ah, não. Não, sim, você tava falando, saiu da Costal. Tô falando que quando você quando você saiu da academia da Costal, que você montou a academia... Em 2000. Então. Julho de 2000. Eu saí de lá da Costal pra montar a minha. Então, em 2000 também, aí isso que eu tô falando, aí já tinha uma concorrência já, né? Não tinha... Não, Aí tinha começou a concorrência entre aparecer. academias, né? Não existia franquias na época. Só era a Jump, a Perfil, eu, a Tenho, o Leitinho. Tinha uma galerinha normal, as pessoas normais, com academias normais, né? Cara, essa perfil onde que era? Eu não Na lembro Mexeiras. desse perfil. Ah, Também não Em lembro. cima Não. do mercado. Então, eu lembro do A Leitinho. Jump ficava né? na Dungeon VI e eles eram uns homens muito fortes do mercado, né? Eu lembro que eles falavam assim, eu tenho 280 clientes. Eu falei, caraca, mano, quanto cliente? Depois de 6 anos, tava com 3 vezes mais, né?
E o prédio lá agora da Asas lá tá com... Tem quantos andares? 3 andares, com 600 metros quadrados. 3 andares? É Caramba, grande. foi subindo, só foi subindo. Eu lembro que É. foi só ampliando mais um espaço. Tem que evoluir, né? E a Bia não é do ramo da musculação também? Eu vou de vez em quando. Agora eu voltei. Voltou agora? Voltei. Voltou. Agora eu Ela voltei. paga pra você? Pode. A comida. A gente Permuta, troca, permuta. Eu dou marmita e depois de academia. Eu não passo fome e ela não fica sem saúde. Entendeu? Assim. A nossa permuta é essa. Nossa, eu falei, até minha mãe já chegou a treinar lá na Cara, Asas, essa lá. academia passou mais de 40 mil pessoas. É, então, Fácil. Só a Ana que nunca trabalhou, nunca fez. Eu treinei uma época na Costal, depois treinei uma época lá na MMDC e treinei uma época na Francisco Alves. Mas a gente percebe que a gente tá amadurecendo quando você conclui assim que tem algumas coisas que não é pra você. Musculação não é pra mim. Eu não gosto de academia. Mas cara, o ideal não é ser pra você, é estar fazendo parte, né? Desde que você faça uma meia hora por dia de ferrinho, só manter a musculatura em cima, tá bom. Então, mas eu comecei a... E pra você ver como que é, eu falei assim pro pessoal, falei assim, ó, eu não gosto de musculação, e aí eu treino luta, aí eu faço corrida, aí eu jogo futebol. É que começa E a aí- machucar, E aí começa a você lembra da machucar. E aí o pessoal musculação. fala assim, você tem que fazer musculação. Eu falei, Sim. pô, mas eu tô fazendo essas coisas pra não fazer Não, mas você tem que musculação. preparar o corpo pra fazer o que você Então. Mas todo mundo me fala isso, todo mundo sempre me fala isso. E machuca, principalmente agora, vai né? lesionando, né? Tipo, até quando você tinha 20 e poucos anos, não diferente, machucava, né? agora O machuca. novinho, né? Agora, É, depois vai ter um desgaste do tempo. não tem como. É verdade. Gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, vocês dois, sobre o que vocês acham de diferença, assim, qual que é a mudança que vocês veem, principalmente assim, na Pauliceia, de quando vocês ainda eram meninos aí na Pauliceia para hoje, assim, se vocês acham que evoluiu, se melhorou. Isso é uma coisa que a gente sempre costuma discutir bastante aqui, né? Bom, uma coisa que melhorou muito na Polissec é antigamente era tudo paralelepípedo, né? Nossa, é só paralelepípedo. Ó, mas o paralelepípedo acho que tinha menos enchente, hein? Isso é Não, verdade. isso é fato, né? Quando era- A impermeabilização do solo dá consequência, né? É bom pra andar, na hora que chove, É. não fica boiando, né? Acho que o nível de mercado, de quantidade de comércio aumentou bastante. Uma coisa que é bom, porém a Pauliceia vai precisar de algum remanejamento, é o número de condomínios e prédios que estão subindo. As ruas são muito estreitas e vai ter muito carro, vai ter muito trânsito futuramente ainda. Já está tendo, mas acho que a tendência é... O bom do bairro Pauliceia é que você não precisa de carro para nada, né? Você desceu ali no MDC, todo tipo de banco, comércio, academia, tem tudo próximo. Sim. Não precisa de carro, mas pessoas que precisam de sair de carro e chegar de carro, o trânsito vai ser bem forte. Mas eu acho que não tem mais espaço. Na verdade, sim, eu fiquei sabendo que em São Bernardo não tem mais espaço para subir prédio, né? E vai Não, subir um tem. grande agora, hein, na Pauliceia. Então, Lá naquela rua de É. saída. Não é Tá mesmo? meio paradinha a obra lá, mas a hora vai estourar aí, vai ser grande, hein, que condomínio. Vai ser grande mesmo. Eles começam pela aquela rua sem saída Michelangelo, que é um terreno bem grandão, e entra lá pela Vorovinho. Então, mas Fazer um é um terreno transicionando. de uma fábrica, né? E eles cederam o terreno, mas assim, tá cada vez mais difícil achar terreno desse Mas tipo. os caras Esse conseguem. tamanho. Os caras conseguem. E ficou comprando casa, né? É. Comprar mas uma, duas, três, Terreno sobe. assim é difícil. Sim. Aquele igual prédio antigamente. que fez ali na Júlio de Mesquita, com a MMDC lá, putz, 17 andar. Negócio grande. E tinha uma igreja metodista ali, sabe? Pô, explodiu sim, ali sim. em frente Sim. a Barbagalo Imóveis lá. Sim. Sim. Já subiu. É um predinho, né? Mas Predinho. já subiu. Vai morar 100 pessoas ali, cara. É. 100 pessoas onde já tinha 2 casas, cara. É. É Morar 2 brincadeira. famílias, agora vai. Mas eu acho que a tendência, assim, é realmente prédios, né? Porque Chama não tem verticalizar, né? mais, verticalizar, não tem mais espaço, né? Selva de O pedra. problema de verticalizar é a estrutura do bairro, né? Né? São bairros de ruas de carros únicos.
Mas isso aí é um problema que não é só a Paulicéia, né? É um problema de São Paulo, São né? Paulo. Eu ouvi o pessoal já comenta, isso aí já comentam há mais de 10 anos, né? Que assim, São Paulo não tem jeito mais de fazer paliativo, né? Ali tinha que derrubar tudo e fazer de novo. Sim. Né? A cidade cresceu de um jeito que não tem mais o que suporta. fazer, né? E por exemplo, a promessa, né, é que todo esse trânsito que jogaram para César Magnani e para MDC é para melhoria da estrutura lá de baixo ali da região do Açaí ali, que vai ter uma ponte direta vai tirar esse trânsito ali, vai ter uma ligação ali com a Piraporinha e tudo mais, estão prevendo tudo isso. Mas aí, até chegar nesse nível, olha o que aconteceu aí, né? Sim. Para quem tem comércio do bairro, é vantajoso, né? Porque vai ter mais visibilidade, mais gente passando na frente, carros, ônibus, pessoas estão sendo desviados de onde não passavam. Sim, Então, você vê aquela antigo varandão, estava morto. Você viu como tá agora? sim. Loucura. Eu fui comer no Estância sábado à noite, você é louco, cara. Então, Então, não tem mais tá espaço. inviável. Fila pra entrar, já chegou cedo, mas fila enorme Porque pra entrar. aqui o pessoal do bairro não quer muito sair do bairro, quer ficar aqui. Então, isso daí foi um fenômeno aí que aconteceu, né? De assim, o bairro expandir de um jeito que as pessoas começaram a perceber que tem tudo aqui, Tem tudo, né? não quer sair Então, do não bairro. quer sair. E coisa de qualidade, né? É. Sim, Tem umas lojas que tem na MMDC, com roupas boas, tudo coisa boa, cara. é. Sabe, não tem. Você vê o Judanópolis abandonado, aquele bairro lá. É um bairro dormitório. Dormitório. Aquela rua Avenida São Paulo lá só tem uns comérciozinhos daquelas antigas, sabe? Ninguém evolui, Que não sabe? evoluiu. Ninguém põe umas frentes bonitas, ninguém investe lá. É. É um bairro morto. Se olhar a Paulicéia antes e agora, é outra. Então, mas aí será que é porque não foi justamente essa verticalização aí que trouxe isso pra Paulicéia? Sim. Pode ser. Mais cliente, mais comércio, mais gente comprando. É. Atrai investidor, atrai gente que atrai todo mundo. Mas A de repente consequência. era hora de dar uma segurada nos prédios aí, né? Não, é impossível. Impoível Senão agora. o pessoal- Brecar o progresso. O pessoal parar de ter filho também, né? É. Pepeu mesmo já emendou 2 aí, né? Mas hoje nasce muito menos filho, muito menos. Muito menos comparado à época. Antigamente, imagina. É que antigamente o pessoal só tinha, como a gente falou, né? Só ficava assistindo fita de vídeo, né? Pegava, passava na locadora, pegava. Ainda nessa época foi menos filho. O ruim é que eu não tinha TV, não tinha que fazer, TV. né? Não tinha que fazer. Sem celular, sem TV, sem nada. Hoje em dia, os casais, cada um fica com o celular dentro de casa. Dorme. Tipo, tamo junto, mas assim, cada um com o celular, né? Dorme, né? Os Aí filhos cansa, também. dorme. Hã? Agora, falando assim, aproveitando, o que você falou da questão, né, da qualidade das comidas, tudo, da roupa, tudo, mas e a comida do bairro aí? O que você acha aí? Tem lugares bons também. Tem aquela Picanha e Companhia, os caras são excelentes. Aquele Onde fica isso? Não, na 31 Zeta de de março. Cara, os caras mandam muito bem, Muito tem um bem preço mesmo. ótimo, Super bem justo. servido. Esse é um pouquinho É, mais. super quase- justo. É do lado da antiga da Grill 31, sabe? Que Sim, fechou? sim, eu sei. Caramba, eu sempre passo em frente lá. mas Geralmente acho que ali era o restaurante do Tigrão, que fechou e abriu Picanha e Companhia. E do lado é Grill 31 também que fechou. Mas a Picanha e Companhia é acho que dono do Varandão também. O cara do dono do Varandão que abriu ali. entendi. Aquele bistrô ali também é muito bom, mesmo passando da família do Felipinho lá dos Trindade. O novo dono também ali da Martins, que a Anailde, então, É. tá cozinhando pra mim de novo. Então ela é excelente ali. É. Eles são muito bons. E assim, pessoal que faz marmita, assim, é bom? Aqui na Eu, Paulicéia? eu gosto daquela Baby. sabe? Eu sou meio fã dos O bom caras. do Pepe é que você levanta a bola, ele corta. Ele não demora, não. Eu indico o cliente para essa empresa aí. Muito, ainda bem, viu? Ah, é? Então você tá devendo outra pra ele. É, você viu? Bia, eu queria que você falasse um pouquinho aí desse projeto, como que surgiu, né? Faz um resuminho aí. É. Depois da Psyu, casou, foi embora, voltou. Como que foi a história É, aí? depois da Psyu, casei, tive uma loja de multimarcas no Ipiranga, que vendia Arezzo, Luz da Lua, tudo, Carmin, tudo. É Tive sua cara, Bia, Minha sua cara. cara. Desculpa falar, mas sua cara. Minha cara, né? Tive 12 anos. Aí quebrei.
E aí eu fiquei um tempo ainda, trabalhei em outra coisa, bati cabeça, tudo. Voltei pra cá em 2016. Mas em 2016 ainda fiquei vendendo óculos, tênis, essas coisas, até 2020, no meio da pandemia. Eu queria emagrecer, comecei a fazer marmitinha pra mim mesmo. E minha mãe não gostava de comida congelada. Eu falei, mãe, quebra esse paradigma, né? Foi mais ou menos assim. Eu falei, vamos hoje fazer eu e você, pra você? E nesse dia eu postei. E aí um amigo dela mandou uma mensagem, falou assim, vocês não faz pra vender? Mãe, né? Eu falei assim, eu lembro que eu paguei as contas e tinha R$ 196, né? Só que eu não sabia precificar nada. Eu falei assim, mãe, não sabia nada. Eu comprei as coisas, tipo, tudo na orelhada mesmo. E comecei, sabe, vendeu pra um, aí o outro começou a pedir, e foi desse jeito. Aí eu falei, tem que colocar um nome. Aí o nosso primo, que é da Priscila, o marido da Priscila, fez a logomarca, B&B, e foi assim, foi tudo sem pensar, sabe? E aí, como eu trabalhava com moda, então essa coisa de etiqueta, essas coisas eu sempre gostei, marketing, essas coisas, então minha mãe começou com a comida, né? Com o tempo ela me deixou, e aí falava assim, a Bia vai parar, porque é a mãe dela que cozinha. Eu falei assim, eu vou pro fogão. Sabe quando você sente assim que é um propósito, Sim. que não é por acaso você tá ali, não é por acaso você voltou pra... Desculpa, não é por acaso que você voltou pra Pauliceia, e foi aí que tudo aconteceu. E você viu que dá pra ver que ela fazia com muito capricho, mesmo sendo pra ela, sabe? Aham. Eu olhava assim, nossa, que bonito no congelador, sabe? Era um capricho mesmo sendo pra ela, não tinha pra ninguém, ela fazia pra ela. Mas já era um capricho ali, sabe? Já tinha aquele toque, aquele dom, sabe? De fazer o negócio dar certo. Então, e aí Deus me abençoou. E aí comecei com a... Aí nisso, meu irmão tinha uma funcionária dele que trabalhava, só que teve que fechar a academia. E ele falou assim, chama a Tainara. E nesse meio tempo, minha mãe caiu. E ficou eu e a Tainara trabalhando. E imagina, fiquei com pneumonia, tudo, não parava, porque eu falava assim, gente, como que eu vou parar? Não tenho que pagar minhas contas, né? E hoje eu não cozinho. Se eu falar assim, se eu cozinho, não cozinho. Né? Mas tem uma cozinheira que cozinha, tem a Maria também, que tá comigo. Antes ela chegou, ela não falava nada, só espanhol. A gente não se entendia. 2 anos atrás. Venezuelana, foi. E hoje... A Bia tem imigração atrás do pessoal que trabalha pra ela. Não fala isso nem A Bia tá na minha vida. Tem no container assim, manda tudo pra Baby. No farol, né? Que às vezes tem um pessoal. E começou com as quentinhas, que a Ana conhece, que minha mãe começou primeiro com as Marmitex. E só que eu pensava assim, eu não quero ser um quebra-galho. Eu quero, tipo, fornecer pra você pro mês todo. Sabe? Colocar no teu congelador e você, sabe? E esse era o meu foco. Não quero vender quando você, hoje eu não quero ir hoje, e amanhã não. Quero fornecer pro mês todo. E esse é o meu foco. Tenho clientes de 5 anos até hoje, os mesmos, tem clientes do mesmo. E ela começou numa cozinha pequenininha de 10 metros quadrados, hoje tem uma cozinha industrial, cara. Mas meu irmão me ajudou também. Ele me financiou, depois eu vou pagando ele. Você sabe? Tem comida? É louco. Não. Eu tenho comida até 2050. Foi dinheiro mesmo. Caramba. Bom, a gente vai falar um pouquinho, né? Você vai explicar aí um pouquinho sobre vai passar os contatos, tudo, né? Mas o que você acha, assim, que é o grande diferencial eu lembro quando começou a surgir essa ideia de marmita congelada, né? O pessoal de fornecer principalmente quando o pessoal começou a cuidar mais da alimentação, né? Então, aí eu lembro quando surgiu isso, né? O que você tem de diferencial que você acha, assim, que é o seu tchan, assim, que faz você... O boom primeiro aconteceu na pandemia, porque as pessoas não podiam sair de casa, e a Ana mesmo sabe que as pessoas não podiam, e começou a pedir muito delivery.
E quando saiu a pandemia, as pessoas acostumaram ter comida em casa, né? Então, esse novo normal ficou. Sim. Muita gente de VR que tem esse valor, tipo, esse valor do VR que recebe e fala assim, gente, eu levo para trabalhar, eu também tenho me salva, sabe? Para eu não gastar o dinheiro, tem uma comida pronta, porque a pessoa começa a fazer a conta de ficar comprando muita comida, ela gasta mais, ou fazer mercado, tudo, vai fazer mercado, vai fazer o quê? Vai ter o desperdício. Então, você tem tudo prontinho, você come melhor, você não tem um desperdício, e se você fazer a conta, principalmente se é você, sua esposa, ou você sozinho, você gasta menos. E também, eu acho que é algo primordial, é o atendimento também. Você tem um bom atendimento, você volta, tem uma boa qualidade. Eu prezo muito pela qualidade dos alimentos, isso é muito importante. E o atendimento, para mim, tem clientes que eu não conheço pessoalmente, mas parece que eu conheço há anos. Que legal. Para mim, o cliente é muito importante, muito importante. Aí é o que é um negócio que eu vejo, assim, né? Que é, por exemplo, na minha opinião, né? Isso eu, como consumidor do bairro, aí por exemplo, era o carisma do seu Valmir, né? Que fazia a diferença também, né? Então, assim, você vem acho que vem no sangue aí, né? Às vezes você vê marmitas aí, preço mais baixo, mas é tudo industrializado, sabe? Você compra, sabe? Você não tem contato com ninguém, quer estar ali, sabe? E não tem o gosto como que o slogan dela que é comida feita em casa. Sim. A hora que você descongela e você come, cara, parece que foi feito ali. Então, que é tudo feito, aí. Tudo com industrial. tempero. Não, é tudo tempero. Fecha. Fresquinho, feito todo dia, sabe? Então é outra. Essa aqui a gente vai experimentar, né? É de vocês. Você tá falando, a gente tá ficando de vocês. É de vocês. Legal. Bom, a gente vai deixar os contatos aí, mas eu queria... A gente já tá com quase... Só pra ir, produtor. A gente já tá com 1h15 de gravação aí. A gente até conversamos, né, pra gente... Depois a gente conversar posteriormente, falar sobre outras coisas aí que tem resenha pra caramba. Mas queria que vocês falassem assim, desse o recado de vocês aí, né, pra Pauliceia principalmente, né? A gente tem muitos assuntos, mas assim, o podcast, ele é o Conexão Pauliceia. Então é o que a gente sempre fala. É uma conexão com todo o bairro aqui. Então, pensando nisso, queria que você desse um recado aí pro pessoal, né? Falasse um pouquinho sobre vocês, o que vocês pensam do bairro, né? O que vocês esperam do bairro aí no futuro. Passasse essa mensagem antes da gente deixar os contatos aí. Bom, eu primeiramente falando, eu acho que todo raiz pauliceia, pessoas que estão vindo a Pauliceia, devem valorizar o bairro, consumir coisas do bairro, atender coisas, sabe? Tudo que faz com que nosso bairro cresça. Eu acho que, se vocês pensando em saúde, eu acho que vocês têm que pensar em Asas Fit. E não esquecer que a parte nutricional é feita com a B&B. Caramba, meu. Direto, né? Eu falei, Bia, eu falei, Pepe, grava pra mim uma chamadinha, né, pra gente divulgar o podcast. Ele gravou uma chamadinha de 1 minuto e fez 5 merchan. Eu falei assim, cara, esse cara é um gênio, velho. Esse cara é demais, foi né? Nem o Milton Neves. Ele é demais. Manda você aí. Eu também penso dessa mesma forma, que eu sou muito de fazer tudo no bairro. De valorizar meu bairro. Até o Max Vita, que a gente mora no mesmo prédio, me ajudou muito no começo, porque todo mundo se uniu para todo mundo comprar de todo mundo dali, sabe? Acho que isso foi muito importante, porque também tem muita gente no bairro que não compra do bairro, compra fora do bairro. Todo mundo pensar em crescer o nosso bairro, né? E nas Asas Fits, na B&B, comida em casa. Você não é tão boa que nem ele. Ele é foda. Dê a César o que é de César. Bom, olhando pra essa câmera aí mesmo, fala os contatos, né? Os Instagram aí, faz o merchanzinho de vocês aí. Agora, direto com contato, né? Você já fez na outra, mas fala agora. Bom, aqui é o Pepeu Man, nós estamos na Asas Fit. 25 anos de mercado, estamos na rua Francisco Alves, 928, no bairro Pauliceia. Nosso Instagram é @asasfit.academia. Também temos nosso canal no YouTube, Pepeu Viagem. E com você, a palavra, Bia.
A Baby está na Delfim Moreira 90, é delivery. Nosso Instagram é Fabiola _Baby comida em casa. Aqui, ó, deixa eu pegar. Ai, empurra pra mim. Olha aqui que belezinha. Olha aqui, ó. A gente entrega assim com todo amor e carinho. E nosso telefone é 960708302. Legal, Delfim Moreira. Onde... Delfim Moreira, primeira através da rua MMDC. Rua sem saída. Rua sem saída. Ah, tá, sei. Toda vez o pessoal fala, toda vez eu não lembro onde que é. Bom, legal. Pepe, um prazer, cara, te estar conversando com você aqui. Uma pena que o tempo passa tão rápido, né? Mas a gente tem bastante coisa pra falar. Mas muito bom estar contigo aí. Eu vou seguir o seu conselho, tá? Vou pra não me machucar mais, eu vou... Fortalecer as pernas. Eu também, por causa da idade também, né? Eu arrebentei tudo meus joelhos correndo aí, cara. Aí eu falei, caramba, tá vendo? Eu fui correr pra emagrecer e zoei os joelhos. Então eu preciso de fortalecimento, vou seguir seu conselho. E Bia, muito bom te ver de novo. Muito bom te ver também. Eu vi... Acho que a Bia, a última vez que eu tinha visto ela foi em 97 mesmo. Olha, aí, antes de você ir. Anos. Eu queria até contar uma coisa pra você. Eu falei assim, isso daí não deve ter ocorrido só comigo. Deve ter ocorrido com muitas outras pessoas. Mas assim, vocês quando estavam ali na esquina da Lapa, ali com a Francisco Alves, vocês montaram um displayzinho assim pra colocar as capas das fitas, né? Ficava encostado na parede, só que lá era uma armadilha. A gente achava que era fixo na parede e apoiava. E tombava. Verdade que era assim, né? Aquelas cachoeiras aquelas parceiras de cachoeira. Eu derrubei aquilo lá uma vez, cara. Eu fiquei com tanta vergonha, mano, com tanta vergonha. Aí a Bia, assim, parecia uma lady. Imagina. Eu acho que ela queria me matar, velho. Falou, vou ter que arrumar tudo isso daqui. Ela falou, não, imagina. Cara, meu pai, não se preocupe. Antigamente era tão padrão, aquelas prateleiras simples, né? Aí meu pai viu aquele negócio de cachoeira, mandou fazer várias. Porque ele viu num lugar que era de um jeito, mas ele queria mais. Então ele mandava o serralheiro fazer a mais. Então parecia que fazia aquela volta. Não, era lindo o negócio. Parecia um tubo, assim, parecia um tubo, né? Meu pai era... Meu pai tinha umas visão. Dele. Porque eu fui no dia que ele viu essas partilheiras. Mas as partilheiras só tinha 5, era, tipo assim, é da metade pra cá, né? Aí ele mandou fazer assim, ó. Cara, foi incrível. Sensacional. Era um diferencial danado, cara. Mas eu fui o único que derrubei aquilo lá? Não foi você, foi o único, não. Teve o pior pra mim era aqueles meninos que entravam naquele quarto preto e não saíam. Qual era aquele quarto preto? Eu lembro do quarto. Só tinha pornô, era fechadinho, né? Os caras, vamos pro quarto preto. Mas na Lapa não tinha esse quarto. Só tinha na Francisco Alves. Então, os caras entravam ali, a gente tinha os moleques lá, os caras ficavam tudo... Ficava vendo essa parte de trás. Assim. Porque abria não podia alugar, que era menor, né? Era fita. Já não podia. Não podia assistir, ficava só vendo a parte de trás. Tirava o máximo possível, né, Bebê? Tirava os moleques lá de dentro. Lá, porque não podia levar pra casa, né? Então eles ficavam lá. Eu lembro que era uma coisa assim que... Acho que minha mãe nunca nem soube que existia isso daí nas locadoras, né? Se ela soubesse, eu nem deixava a gente ir. Porque era tão velado, né? Tudo tão velado. Mas, nossa, eu lembro disso. Eu falei assim, o dia que eu encontrar a Bia, eu vou falar sobre isso. Eu fiquei com uma vergonha, cara. Nossa, que vergonha que eu fiquei. E era muito leve aquelas... Era leve, exatamente. E não tava preso Você movimentava assim, ó, com os dedos. Então, e não era preso. Tinha um negócio pra chumbar, mas meu pai não tava chumbado. Por isso. Por isso você não foi. Não parafusava. Não, você não foi o E era muito leve. E as fitas eram vazias, então fazia peso. Então, eu apoiei, mexi, caiu. Aí eu lembro que assim, a Bia falou assim, não, imagina, filho, você não se preocupa. Aí eu falei assim, ela tá querendo me matar. Só que depois eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que ela deve ter sido tão gentil comigo, porque eu não fui o primeiro. Já tá acostumada com isso daí. E meu pai sempre teve a mania, nunca quis. Meu pai sempre deixava o negócio vazio lá fora e as fitas lá dentro, guardadas. Em todos os lugares era fita, você pegava a fita e já levava pra lugar. Tinha medo de roubo, né? Então meu pai sempre deixava a caixa vazia, o estoque, as fitas pretas lá, umas caixinhas pretas, entregava. Isso aí, na verdade, foi uma prática que eu acho que começou na Psyu também, assim, não era... Depois, vi um monte de gente fazendo, mas assim, antes era só na Psyu. O pessoal levava a fita pra casa, estragava, tudo decava, ia mostrar o quê? Como que ia mostrar a fita? Estraga porque nego pegava a fita... então aí ficava no chão, estragava, quebrava. A fita preta, né? A caixinha preta, né? E só com o nome, só. Sim, legal. Foi uma estratégia muito boa, deu certo, deu super certo. Meu pai, ele era todo metódico com
uma arrumação, eu lembro. Etiqueta, tudo. Etiqueta, eu adorava colocar as etiquetas. É. Ficava lá subiando e colocando etiqueta. Por favor. Pra terminar o filme e rebobinar. Nossa, agora que eu lembrei o negócio que você perguntou pra mim da Psyll, eu lembrei que agora que veio o negócio que ficou marcado na Psyll, que você falou, eu lembrei agora que veio. Eu coloquei a etiqueta, eu lembrei do meu pai. Ah, sim. Agora já passou. Agora já ficou no final. Não, mas tudo bem. Bom, então eu quero agradecer mais uma vez vocês, tá? Por estar aí, muito, muito bom tá nessa resenha aí. E em breve a gente vai estar publicando aí, gente, as pessoas vão... Vai ser muito legal, Muito uma obrigada resenha pela muito bacana. oportunidade. Prazer é nosso. O prazer é nosso. Falei que uma hora e pouco era... É pouco. Fala nada. Vamos ter mais oportunidades aí. É. Assim. Gente, quero agradecer a todos que estão conosco aí, né, até esse momento, assistindo esse episódio. Muito bom, né, sem dúvida, fantástico estar com esse pessoal aí que faz parte da história da Paulicéia, sem dúvida nenhuma faz parte da história da Paulicéia. E eu quero pedir, né, para todos vocês estejam seguindo o @, tanto do Pepeu quanto da Bia, dos seus projetos aí, né, da academia, da Marmitas Feito... B&B, B&B, comida em casa. Comida feita em casa, da Bia. E não esquece também de compartilhar esse conteúdo. Você que assistiu, compartilha pra galera aí que tem saudades aí, né, do seu Valmir, da dona Elizabeth, quer saber um pouco mais aí da história desses irmãos gêmeos aí, né, que fizeram a história da Paulicéia, que possam estar compartilhando tanto no Instagram, compartilhando o link no YouTube, manda no WhatsApp, manda pro grupo do WhatsApp, que vai ser muito legal pra gente, muito bom pra gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado aí por estar com a gente aí, e é isso aí. Obrigada.